projeto Estúdio B, grandes times da história do Beira-Rio, vamos destacar hoje o time de 1992, campeão da Copa do Brasil. Bom, e neste capítulo, os convidados, os protagonistas, são Caíco, que entrou no time do Internacional no final daquela Copa do Brasil, e Pinga, um zagueiro consagrado também da história do Internacional. Pinga e Caíco são os convidados. Pinga, obrigado pela presença. E o que tu lembra daquele time de 1992? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer enorme estar participando do teu programa mais uma vez. Na realidade, o que me marcou muito naquele grupo que a gente tinha era o trabalho que era feito por trás, com os nossos familiares. Esse grupo, a gente dizia que era um grupo forte, qualificado tecnicamente, e por trás tinha um apoio que foi fundamental das nossas famílias, né? Esposa, namorada, filhos, que ajudava bastante enquanto a gente estava concentrado até nós entrar nos jogos e ganhar os jogos. Bom, o time campeão da Copa do Brasil de 1992 no Internacional tinha o Antônio Lopes como técnico. E o garoto naquele time era o Caíco, que não tinha 18 anos ainda, né, Caíco? Não, tinha 17, ia completar 18 só em maio, né? Mas já, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar relembrando, porque foi um fato muito importante na minha vida, na minha formação. E fico lisonjeado, né, por estar participando dessa conquista, de um pedacinho da história, da grandeza que é o Internacional. Entrou no time nos jogos finais diante do Fluminense. Exatamente. E tive a felicidade de ajudar a equipe com um gol, né? Um gol que muitos brincam aí na rua comigo até hoje, que realmente valeu por 2, porque pelo regulamento, o gol fora tem uma vantagem em casa de ganhar por... perdemos, né, nas Laranjeiras, por 2-1, foi o gol que deu uma vitória simples em casa, que nos deu o título. Então, teoricamente, aí, um gol que valeu por 2. Bom, daqui a pouco vamos conferir esse gol. Vamos dar uma olhada em fotos de 2 daqueles times, porque, como a gente lembrou aqui, o Caíco só entrou no final. E o time, Pinga, dá para ver naquela primeira foto ali, começava pelo Fernandes como goleiro, depois seguia onde tu aparecia na defesa, né? Fala sobre esse time e a escalação aí pra gente, Pinga. Esse time aí, a gente teve a felicidade de sermos campeão gaúcho e depois da Copa do Brasil com essa equipe aí. E como o Caíco falou, ele é um jogador muito novo, né, que entrava e fazia muita diferença para nós. Eu lembro, estou comentando porque o Caíco não está nessa foto, né? Eu lembro de uma viagem que a gente fez, se eu não me engano, para a Colômbia, que o Caíco estava servindo a seleção brasileira. E ele chegou da seleção brasileira, foi direto ao nosso hotel e iria jogar em seguida. E aí a gente ficou preocupado pelo cansaço e desgaste que ele teria durante a viagem, essa participação em seleção, e depois se juntar ao nosso grupo para ele participar. E ele entrou, eu não sei se ele vai lembrar dessa partida, que ele foi o melhor em campo, ganhou todos os prêmios de todas as rádios que estavam lá presentes. Ele entrou e teve uma participação boa, nos ajudou e foi eleito o melhor jogador. Esse time tem lá o Fernandes, aparece o Célio Silva, Célio Lino, o Márcio, volante, que começou, depois o Ricardo também, o Simão foram volantes, o Pinga e o Daniel, lateral esquerdo. Aparece na parte de baixo, agachados, o Nando, o Elson, que era meio campo, era o segundo volante, o Maurício, o Gerson, centroavante, que já faleceu, e o Marquinhos. Essa é uma ideia assim de primeiro time do Internacional, ou um time usado, na verdade, naquela competição, né? Esse time aí a gente tinha uma segurança muito grande, uma confiança muito grande no Fernandes. É um goleiro que ele não treinava muito, né? Durante a semana ele procurava se preservar em função das lesões, mas quando ele entrava no gol, ele passava para a gente uma segurança muito grande. O Célio Silva era jogador de seleção brasileira, então fazer algum comentário do Célio nessa época aí, a gente vai acabar se perdendo, porque desse grupo aí o único que era convocado para a seleção brasileira era o Célio Silva. Depois, em 93, numa preparação, um amistoso que o Brasil fez aqui, eu também fui convocado. Tu fosse convocado, né? E nós tivemos o prazer de participarmos dessa seleção brasileira junto. Pinga, vamos ver a segunda foto, onde aparece o Caíco, e essa aí é foto dos times da reta final, né, Caíco? Daquela competição nos jogos contra o Fluminense. Ali eu já tô, né? Eu não participei de alguns jogos, mas os jogos finais eu participei. E tive a honra de participar com o Pinga, né, que antes de ser atleta profissional, só ressaltando aqui, eu era torcedor, via o Pinga, Luísio,
Laércio, enfim, outros jogadores que estavam, né? Antes de eu entrar no profissional, lá por volta de 87, 88, eu já ia em estádio. E depois vim participar desse grupo aí, foi sensacional, né? Ainda mais jogando lado no Marquinhos, que era um maestro. Bom, vamos conferir gols então daquela campanha, vitórias importantes do Internacional, começando pela vitória sobre o Corinthians por 4-0. O Internacional naquela competição enfrentou grandes times, né? Só grandes times, porque passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Grêmio e pelo Fluminense. Aí estão, Pinga e caiu com os gols da vitória do 4-0 diante do time do Corinthians. Esse jogo aí, eu lembro que eu assisti da arquibancada, fui viajava sempre com o clube, mas como eu era muito novo, o professor Antônio Lopes sempre resolvia me deixar ou de fora ou no banco para entrar no segundo tempo e ajudar os companheiros. Mas eu me recordo que eu estava na arquibancada e vibrava, porque o time estava jogando por música. Olha só, Pinga, aquela arrancada ali, ó. Uma curiosidade desse jogo aí é que o Márcio ele tinha uma dificuldade enorme de fazer gols. Então, ele saiu do Corinthians para se juntar ao nosso grupo e ele fez um belíssimo gol nessa partida aí também. Bom, nós estamos mostrando os gols da vitória do Internacional sobre o Corinthians. O Inter ganhou do Corinthians de 4-0. Foi lá esse jogo, né? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Perfeito. Depois empatou aqui. Esse aí é o gol do Maurício, o lance com o Maurício e o gol dele na vitória que talvez tenha sido a mais espetacular do Internacional na competição. Foi porque nós tivemos um problema com o nosso ex-colega, o Gerson. Gerson, né? Onde em São Paulo, eles teceram vários comentários a respeito do grande problema que esse nosso companheiro teve. E nós, a partir dali, a gente já entrou diferente no campo. Nós sabíamos as dificuldades que ele iria enfrentar dali para diante, e alguns jogadores do Corinthians não respeitaram. Então, que também serviu de motivação para que a nossa equipe atuasse dessa maneira. Perfeito. Bom, o Gerson, que teve um problema de saúde e acabou morrendo de AIDS tempos depois, ele que jogava no time do Internacional, era o centroavante que marcou, por exemplo, vamos ver mais esse lance aqui, um gol no Grenal. O Internacional empatou os 2 Grenais. Exatamente, nesse Grenal nós tivemos a oportunidade de sairmos na frente e depois, se eu não me engano, o atacante Carlinhos, ele empatou o jogo. Uhum. E o Gerson tinha feito o gol lá, foi até lá a defesa e deu um xingão em mim no Célio Silva, porque a gente permitiu que esse jogador desse uma arrancada quase do meio campo e fizesse o gol. Então esse Grenal aí também marcou muito em função disso, né? Da condição do Gerson ser o goleador da competição, fazer o gol e, além de tudo, cobrar da gente essa dificuldade que a gente deixou para o grupo mais tarde. Exatamente. Bom, o Internacional passou pelo Grêmio, seguindo na Copa do Brasil, na decisão por pênaltis, porque empatou os 2 Grenais. Bom, aí nós vamos exatamente para o momento da decisão, onde o Caico acabou sendo fundamental. Tá conferindo o teu gol aí, Caico, contra o Fluminense nas Laranjeiras? Estou vendo, estou recordando agora, foi um bonito gol mesmo. Mas jogar no lado do Marquinhos ali, ó, enfiou uma bola entre os 2 zagueiros. Aí eu tive a felicidade de driblar 2, 3 ali. Na saída do goleiro tive calma, né? Porque o grupo tinha muitos líderes e me dava uma tranquilidade para poder jogar com tranquilidade, né? Até porque eu tinha um grande defeito que hoje eu vejo, mas se tornou uma qualidade nesse jogo aí, que era de conduzir muita bola. Então, pelas dificuldades do jogo, eu tive a felicidade de driblar 2, 3 ali e tocar na saída do goleiro. E isso ajudou bastante a equipe. Um gol fundamental para ganhar aquela competição, Pinga. Com certeza, porque nós estávamos perdendo de 2-0 e nessa partida também o Anderson entrou, que era um outro jovem, uma jovem promessa, um jovem talento internacional. Então a responsabilidade dos mais velhos, ela aumentou em função desses jovens atletas que vinham entrando. Então uma preocupação também para que a gente chegasse à reta final, fôssemos campeão, também era essa. O aproveitamento de jovens jogadores, que o Antônio Lopes realmente ele colocava esses jovens talentos no time sem medo nenhum, e para nós eles correspondiam plenamente. Nós estávamos com uma desvantagem de 2 gols, entrou o Caico, fez esse belo gol aí driblando todo mundo, deixando nós com essa vantagem de uma vitória simples com o Beira-Rio lotado, que para nós seria bem mais fácil. E chegamos no momento da decisão. No Beira-Rio, Internacional e Fluminense. O Inter ganhou no segundo tempo 1-0, gol de pênalti marcado pelo Célio Silva, um pênalti sofrido pelo Pinga, que agora está
revendo as imagens daquele lance, Pinga. No domínio, eu tive essa infelicidade da bola sair do meu raio de ação, sair do meu domínio, porque a intenção era eu dominar a bola, fechar o olho e chutar a gol. Quem tinha essa facilidade pela potência e pela força era o Célio Silva. Então a minha intenção era essa. E antes de acontecer esse lance, foi o Daniel sofreu essa falta aí, eu passei pelo Maurício, que ele estava com a cabeça baixa, já eram 38 para 40 minutos, e comentei com o Maurício: Maurício, vem comigo para a área porque eu vou fazer esse gol. A minha ideia era pegar a bola com a mão e fazer o gol, porque esse Beira-Rio não tinha mais lugar para ninguém. E as nossas famílias também, elas estavam lá no estádio, e o meu filho, na época, com 3, 4 anos, ele queria sair daí campeão. Então, de qualquer maneira, a gente tinha que sair campeão em resposta à nossa família e principalmente esse Beira-Rio lotado. E eu passei pelo Maurício e fiz esse comentário. Só que na hora que eu tentei dominar a bola, ela fugiu do meu raio de ação e o atacante do Fluminense veio em direção ao meu corpo. E ali houve a marcação. Como eu percebi que a bola tinha fugido do raio de alcance para que eu pudesse bater, houve aquele choque ali e eu me projetei ao chão e o juiz marcou o pênalti. Pois é, mas foi um lance polêmico, né? Bastante. Chegasse a dizer que não foi pênalti quando terminou o jogo. Porque pela minha força física, pela minha condição física de defensor, normalmente ser maior que os atacantes, então um choque normal não derrubaria nem eu nem o Célio Silva pela força que a gente tinha. Mas como eu percebi que no momento essa bola fugiu do meu domínio, o juiz marcou o gol. E aí, Caico, veio o gol do Célio Silva, o gol do título daquele time de 1992. Foi até bom ele ter chutado um pouco o chão, né? Se ele não chuta o chão, ele é capaz de ter mandado lá na arquibancada, né? Até pela tamanha ansiedade. Mas tive uma felicidade dele sempre assumir a responsabilidade, e era uma grande responsabilidade jogando com o Beira-Rio lotado. Ele foi lá, disse: não, é comigo a bronca, e bateu e deu esse título para nós também. Foi um cara excepcional na sua atitude, né? E um líder fantástico. E até hoje a gente conversa, a gente sempre lembra. Ele sempre brinca comigo: o único título que eu te dei, tá aí. Tá aí. Eu fico muito feliz de ter participado, né? Uma outra curiosidade nesse jogo aí, quando eu olhei e o juiz confirmou o pênalti, nós tínhamos uma sequência de jogadores que cobravam os pênaltis. E eu fui um por um e eles: não, eu não vou bater. Eu não vou bater. Quando eu olhei o Célio Silva com a bola na mão, aí eu lembrei de um lance de treinamento que a gente estava fazendo no Beira-Rio. Ele chutou essa bola passou pela goleira e foi lá na arquibancada. E eu pensei: ele vai estourar a rede agora, vai botar essa bola no gigantinho, pela força, pela potência que ele tinha. E aí eu fui caminhando em direção ao Fernandes, na outra goleira, e só esperando a reação da torcida. A partir do momento que a torcida vibrou, digo: é gol, agora dá para mim comemorar e extravasar um pouco. Muito bem. Caico e Pinga, protagonistas do time de 1992 do Internacional, campeão da Copa do Brasil, um dos grandes times da história do Beira-Rio, nesta edição, neste projeto do Estúdio B. Levanta a placa,